A paz do Senhor Jesus, chegamos a mais um encontro de estudo desse livro maravilhoso, Multiplicação, do pastor Roberto Botrel. Querido, se você tem nos acompanhado aqui e ainda não adquiriu o seu livro, você precisa do livro, porque o nosso objetivo aqui não é apenas ler o livro, né? O nosso objetivo é olhar para esse livro e entender a realidade da nossa igreja e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos direcione. Mas a leitura é muito rica, ele tem muitos exemplos, muitas experiências vivas que o pastor Roberto viveu, né? Lá na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, em todo esse processo de desenvolvimento das células lá. Por isso é muito importante ter o livro para compreensão melhor desse estudo, né? E hoje nós estamos já no capítulo 9, hoje trataremos dos capítulos 9 e 10. Vamos começar então, capítulo 9, mapa de crescimento espiritual. Importante a gente dar uma olhada, né, entender tudo que nós estudamos até agora, passamos pelas bases, né, desse processo do entendimento do que é a multiplicação, visão, missão, a importância de se ter uma estratégia, a estratégia celular, vimos a importância dos números e entramos então já na parte 2, quando começamos a estudar de forma mais específica as células, os princípios, né, de uma igreja em células. E agora vamos olhar para esse processo de crescimento da vida das pessoas que fazem parte de uma igreja em células. Ele faz aqui uma citação do Rick Warren no livro Igreja com Propósito, e na página 143, o processo de crescimento espiritual. As pessoas precisam saber aonde estão indo, o que se espera delas, quais são as oportunidades reais. Essas questões precisam ficar claras na vida de cada pessoa que chega para a igreja, que se aproxima de nós, né? Qual é a caminhada, qual é o trilho, quais são os passos a serem dados, quais são as expectativas, quais são as oportunidades. Então, é com base nisso, né, que o Rick Warren ele criou lá na igreja dele esse processo, né? E o pastor Roberto também desenvolveu, ele conta aqui, desenvolveu com os seus grupo de adolescentes uma espiral colorida. E depois eles adaptaram essa espiral para o processo de crescimento espiritual da igreja. E analisando isso daqui, hoje nós vamos entender um pouco quais são esses passos. Eles são muito bem delimitados, muito claros, e usar em nossa igreja, ou quem sabe criar uma outra imagem, né? A liberdade para isso. Mas o mais importante é entender quais são as fases que as pessoas vivem dentro da história, né? Da sua história na igreja. Então, o que é a espiral? A espiral ela representa a igreja local. E cada pessoa deve identificar em que região da espiral ela está. Então é importante que enquanto estivermos estudando aqui, você identifique em que região da espiral você se encontra, para que você possa reconhecer os próximos passos que precisam ser dados na sua vida. Então vamos lá. Vamos aí a acompanhar a imagem da espiral. A primeira região é a região externa, ou seja, a região 1. E eu identifico que nessa região estão as pessoas que estão desconectadas de Deus. São pessoas que ainda não viveram uma experiência, não conhecem. Essas pessoas precisam conhecer algo sobre essa realidade da vida, né, em Cristo. E essa espiral, por isso, ela é aberta, né? Por quê? Porque essas pessoas precisam receber um contato de algum irmão da igreja, ou seja, elas precisam ter
esse contato para que elas possam cruzar essa linha e entrar na região azul. Entrando na região azul, que região é essa? Bom, lendo aqui, eu quero classificar essa região como uma região de exploração, de experiência, de descobertas. É nessa região que a pessoa começa ali a visitar uma célula, a visitar a igreja, a ter encontros com irmãos da igreja, ela pode vir a um evento, né, participar de alguma coisa que o grupo promoveu, ou seja, ela começou a ter ali um contato, ela está identificando, explorando, né, conhecendo. Esse é um período muito, muito importante. E quanto tempo dura esse período? Só o autor chega a dizer aqui, para passar por essa região e chegar à próxima, que é a verde, a pessoa pode gastar poucos minutos ou até mesmo décadas. Então não existe uma regra, cada pessoa é uma pessoa, né? Existem pessoas que vão receber um primeiro contato e já vão logo viver uma experiência mais profunda. Outros que vão ficar ali acompanhando a esposa, o esposo, né? Fazendo parte ali, explorando, conhecendo. Uma outra coisa que ele fala também aqui é que algumas pessoas entram na espiral, né, e chegam na região azul e depois saem. Meses mais tarde, entram novamente. E algumas ficam nesse processo de investigação, criando confiança. Então, isso também é algo muito comum, né? Pessoas que vêm, depois somem, aparecem novamente. Isso também é algo que acontece muito. Bom, mas quais são os objetivos? Vamos na caminhada. Levar a pessoa a cruzar a linha, tomando a decisão por Cristo e avançar para o verde. Então, qual é a linha que delimita a região azul e verde? É a decisão por Cristo. Então, quando uma pessoa toma uma decisão por Cristo, ela muda de fase. E aqui é interessante nós avaliarmos e pensarmos que nós que já temos a Cristo, precisamos investir em pessoas que estão nessa região verde e conduzi-las a essa experiência de conversão, de entrega da vida a Cristo. Aí o autor fala aqui de alguns métodos, né? De maneiras, de estratégias individuais e em grupo que a igreja pode usar, e a nossa igreja tem algumas estratégias para que você esteja preparado para levar pessoas a Cristo. É muito importante que se você é alguém, é um cristão, que já passou dessa fase, né, e você não tem essa habilidade, claro que é uma ação do Espírito Santo de Deus, mas você pode buscar ter essa habilidade, buscar entender mais, conhecer mais esse processo de levar pessoas a Cristo, métodos, maneiras, e entender que isso é algo que você precisa ser responsável por realizar. Bom, chegamos na região verde. Muitas pessoas elas ficam felizes, né, com levar alguém a Cristo. Pessoas que são focadas no evangelismo, param pessoas na rua, ganham pessoas para Jesus. Mas esse não é o fim, é apenas o começo, é apenas o primeiro passo, né? Nós precisamos avançar. E aí, entrando na região verde, o que nós temos? É uma região que tem ênfase em integração e consolidação. Região 3, né? ênfase na integração e na consolidação da decisão da pessoa por andar por Cristo. E qual é a linha que separa o avançar, né? A linha que separa o verde do amarelo é o quê? É o batismo. Então essa pessoa que está nessa região de integração, de consolidação, de entendimento, de conhecimento da decisão que ela tomou, quando é que ela muda de fase? Quando ela vence todas as barreiras e consegue ir ao batismo. Quando há entendimento, quando algumas etapas são vencidas, né? É importante que nesse processo algumas pessoas precisam passar por algumas mudanças radicais em suas vidas, e ela está entendendo, ela está estudando a palavra, até que ela chega ao batismo. Né? Muito importante isso. Na nossa igreja a gente tem um processo, né? A gente tem a nossa escola bíblica vital, que é esse momento que nós estamos aqui, e dentro dessa caminhada
a pessoa passa por um curso onde ela vai identificar situações, ela vai entender a importância do estudo da palavra, da oração, o comprometimento com a igreja, dízimos, ofertas, né? Ela vai identificar situações no seu passado que precisam ser retiradas, né? Precisam ser eliminadas. Então existe toda uma caminhada, né? Para que haja esse avançar para o ponto do batismo. E aqui nós precisamos entender também o seguinte: como igreja em células, nós recebemos pessoas que já são batizadas, né? Algumas pessoas que são atraídas para a nossa igreja, e essas pessoas já são membros, já vieram de outras igrejas, já foram batizadas. Então é importante que, se nós entendemos que somos uma igreja em células, que essas pessoas também agora, já que elas já estão na região amarela, elas possam receber um conhecimento para que elas realmente decidam se querem ficar na nossa igreja ou não. Porque chegar para a nossa igreja, ser recebido como membro, não pode ser apenas o processo de uma carta ou a resolução em uma assembleia. Não. Nós precisamos levar as pessoas que chegam aqui e que não vêm pelas células e que não são novos cristãos a entenderem o caminho que nós estamos trilhando, e que, se elas querem se tornar membros da nossa igreja, elas precisam estar também com a decisão de trilhar esse caminho. Porque senão não faz sentido. Pastor, mas então nós vamos escolher quem vem para cá ou não? Não é isso, irmãos. O que nós precisamos dizer, nós precisamos entender, é que precisa ficar claro para quem está chegando para a nossa membresia quem nós somos. Porque senão a pessoa vem com uma bagagem de fora, com uma experiência e com coisas que ela aprendeu em outros lugares e que não competem com a visão que nós temos de ser igreja. Então ela aqui não vai se sentir bem, ela não vai cumprir a missão. Ela vai ser um peixe fora d'água. Então, ser membro da nossa igreja não pode ser algo apenas porque gosta da mensagem do pastor, porque gosta da música. Nós precisamos alertar as pessoas que querem chegar que nós temos um alvo, que nós temos uma missão. E nós estamos estudando tudo isso para que nós possamos fortalecer isso e assim caminharmos juntos. E quem quiser vir conosco vai ser muito bem-vindo. Podem vir todos conosco, mas precisam vir tendo uma direção certa a caminhar. Senão não faz sentido. Não tem por que você estar conosco se no seu coração não queima o desejo de alcançar novas vidas, de ter pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, de ver células, que é a nossa visão, é o que nós somos como igreja, de ver células que se multipliquem, de se tornar um líder. Então existe uma caminhada e é importante que isso fique claro para todas as pessoas, né? Bom, então vamos lá. A região amarela. Que região é essa? Eu entendo que essa região é uma região de edificação e compromisso. Bom, a pessoa não é comprometida até agora? Não, é diferente. Aqui ela já é um membro da igreja, ela já se batizou. Então ela precisa crescer mais, ela precisa se fortalecer, ela precisa ser edificada e ela precisa ter um compromisso com a igreja local, com a nossa igreja, a Igreja Batista em Vital Brasil. Deve ser desafiada a se preparar para futuramente se tornar um líder de célula. Percebeu aqui? Então a pessoa que se tornou um membro da igreja, ela precisa entender que o grande desafio dela é o quê? É liderar uma célula. Porque é a partir dessa liderança que ela vai estar fazendo o quê? A multiplicação de discípulos. Ela vai estar treinando líderes que vão se tornar outros líderes, que vão treinar outros líderes. Ela está evangelizando, ela está sendo edificada, ela está discipulando. Então tudo isso é realizado na nossa igreja através das células. Então quem chega nessa região amarela precisa ter essa consciência. O compromisso com a célula, suas atividades, já deverá ter se estabelecido anteriormente, mas caso não tenha ocorrido, terá que acontecer nesta fase. E qual é o desafio desta fase? Levar o participante da célula a se tornar um líder em treinamento. Então esse é o limite entre a linha amarela e a linha laranja. Agora que você é alguém que está comprometido com a igreja, o que prova esse compromisso? Quando você se torna
um líder em treinamento. E aí o líder em treinamento é alguém que mudou de fase e está na região laranja. Bom, o que marca essa região laranja? Eu destaquei aqui, de acordo com a minha leitura, que essa região é uma região de discipulado intenso. O que é discipulado intenso? Quando alguém se coloca à disposição para se tornar um líder em treinamento, essa pessoa precisa ser ainda mais cuidada. Essa pessoa precisa ter uma caminhada de um líder que já é experiente mais de perto. Essa pessoa precisa entender quais são os objetivos, que é o objetivo de gerar novos líderes. Então ela precisa ter uma vida que seja condizente com a palavra de Deus. E isso não é uma coisa que a gente consegue no estalar de dedos. Isso é uma caminhada. Então é nesse ponto que um líder mais experiente precisa acompanhar esse irmão. Para quê? Para que ele possa entender a importância de ter uma vida com Deus, de jejum, de oração, para que ele leia livros que falam de toda essa visão que nós temos para a nossa igreja, ele participe de seminários, DNA 1, DNA 2, que ele estude mais, que ele busque conhecer, que ele cuide de outras pessoas, faça visitas, ou seja, que ele conheça todo o processo que é o processo de ser uma igreja em célula, de se tornar um líder. Então ele precisa ser cuidado, acompanhado. Essa é uma região muito importante. Nós precisamos crescer mais com isso daqui em nossa igreja. Bom, é obviamente que a linha que separa, né, a região laranja da próxima região, que é a região vermelha, é o quê? É quando ele se torna um líder de célula. Então aí quando ele realmente chegou ao ponto, ele já está participando desse processo de multiplicação, e a sua célula multiplicou e ele vai assumir a sua primeira célula, ele agora está em outra região, que é a região vermelha. E o que então é para mim a marca dessa região vermelha? A marca dessa região vermelha para mim é a marca da multiplicação. É uma região onde o líder trabalha para se tornar um líder bem-sucedido. E um líder bem-sucedido é um líder que gera discípulos, é um líder que multiplica a sua célula continuamente, é um líder que treina outros líderes, porque ele é um cristão maduro, porque ele é um exemplo no seu procedimento. Então as pessoas olham para ele e ele está ali cuidando de vidas, e ele está gerando outros líderes, e ele está multiplicando. Então esse é o alvo da nossa vida, nos tornarmos semelhantes a Cristo, nos multiplicar em outros, fazendo discípulos que fazem discípulos e assim glorificar nosso Pai. Então esse é um mapa que o pastor Roberto criou, né? E eles usam lá na central para que as pessoas possam ter uma caminhada. E fica para nós aqui um modelo, né? Mesmo que não seja apenas essa espiral, mas o entendimento dessa caminhada, né? Da importância de termos uma igreja que avança, que cresce e cresce madura. Agora, todos vão chegar no centro? Eu, como pastor, devo desejar que na nossa igreja todos estejam no centro ali, todos sejam líderes. Eu tenho uma igreja em que todos são líderes. Isso é um sinônimo de sucesso? E aí ele mostra aqui que não. Por quê? Porque a igreja, ela é dinâmica, ela é viva. E uma igreja, ela está sempre rogando ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Por que isso? Porque no centro nós temos menos do que no todo. Então sempre que levamos pessoas para o centro, precisamos ter em mente que nas outras partes da espiral precisa ter ainda mais gente, porque essa espiral é aberta, o campo é o mundo, tem sempre pessoas para serem conectadas e terem uma experiência com Jesus e chegarem ao batismo e se tornarem um líder em treinamento e se tornarem líderes. Então essa igreja que flui, essa igreja movimento, é uma igreja que sempre tem pessoas que estão chegando. E por que isso acontece? Porque olha o que ele diz aqui, os que estão no centro, os que são líderes fortes, estão sempre motivando e convidando e levando outros a cumprirem a sua missão. Então tem sempre gente nova entrando pela espiral. Isso quer dizer que os comprometidos estão compartilhando mais a sua fé, trazendo mais visitantes.
gerando mais conversões. Se não houver mais ninguém no azul e nas demais cores, a igreja terá falhado na sua missão. Significa que a roda emperrou. Percebe? Se a igreja está sendo uma igreja com qualidade, onde está todo mundo forte, todo mundo conhece muita palavra, todo mundo bem, mas não tem pessoas chegando, é porque não há evangelização, é porque não há a busca por perdidos, não há o cumprimento da missão. Entende como é importante olhar e ver essa igreja que o Senhor Jesus está agindo e que está sendo uma igreja viva? Esse redemoinho não pode parar. Se você deseja que a sua igreja cresça intencionalmente, e nós desejamos isso, e não apenas ao acaso, precisa promover um processo claro que conduza um visitante a se tornar um discípulo de Jesus, que se multiplica em outros. E, se possível, crie um mapa, um diagrama ou um esquema que facilite a visualização deste processo de forma clara para que todos se envolvam. Irmãos, vamos pensar nisso. Pode ser essa espiral ou alguma outra imagem, mas vamos pensar em como podemos fazer com que cada pessoa que faz parte da nossa igreja veja que ela é importante e que ela está num processo de crescimento. E cada pessoa que chegue para a nossa igreja, ela pode então se abrir a esse processo, conhecer esse processo e vivenciar essa experiência de crescimento real, crescimento prático na caminhada cristã. Vamos pensar nisso? Bom, como fazer? Entramos no capítulo 10. Qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta? O autor, então, na página 157, diz: antes de entrarmos a fundo na multiplicação celular, precisamos trabalhar um conceito fundamental para que qualquer estratégia funcione: metas. Entenda que existe, da mesma forma como nós falamos lá na parte de finanças, né? Existe também, na parte de números, né? Não só finanças, mas na parte de números, existe também, às vezes, uma resistência, né? Ao olhar para os números. Antes de entrarmos, qual é a nossa meta? O autor diz assim: para que metas? Antes de entrarmos a fundo na multiplicação celular, precisamos trabalhar um conceito fundamental para que qualquer estratégia funcione: metas. Bom, da mesma forma que nós vimos na aula sobre números, é possível que haja também uma certa resistência a pessoas que não sabem como lidar com metas, né? Ou lidam com metas nos seus empregos, mas não conseguem olhar isso como algo espiritual. E aqui o autor usa vários exemplos, né? Ele usa o exemplo do futebol, que é um exemplo que eu gosto muito também, que mostra que a meta do jogo é o quê? É fazer gol. Existe a trave e a bola na rede, como a gente gosta de dizer, né? Então é entender esse objetivo, é ter esse objetivo claro. Gente, isso é muito, muito importante para a vida de uma igreja também. Metas são checkpoints, né? São os momentos em que você vai, você para naquela caminhada e você, opa, até aqui eu cheguei, eu entendi, agora eu avanço um pouquinho mais. Então as metas, elas têm curto prazo, médio prazo, longo prazo. Metas nos ajudam nesse processo de caminhada na vida. E aqui ele destaca uma coisa que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte: muitas vezes queremos viver a nossa vida sem metas. É o famoso deixa a vida me levar. Gente, isso não vem de Deus, isso não é bíblico, isso não é bom. Pessoas que vão empurrando a vida, ele usa exemplos aqui, né? É aquele namoro que não há um projeto para se virar um casamento. É o estudante que não tem um objetivo a ser alcançado com o seu estudo. Então, tudo parece apenas gastar tempo. Isso não é bíblico. E muitas vezes as nossas igrejas estão simplesmente fazendo o tempo passar. Nós somos igreja, nós temos o nosso culto, o tempo de adoração, temos o estudo da palavra,
e estamos vivendo a vida, e estamos nos aproximando do dia em que estaremos no céu com o nosso Senhor. Gente, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos o quê? Entender o que estamos fazendo aqui e estabelecer metas. O autor coloca aqui, na página 159, algo para a gente refletir. Será que se fôssemos o dono de uma empresa, gostaríamos de ter empregados se dedicando ao trabalho com o mesmo empenho que nós temos pela obra de Deus? Veja o que diz 2 versículos. Provérbios 18, 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Jeremias 48, 10, parte A. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Infelizmente, vemos pessoas que se dedicam muito aos seus objetivos pessoais. Eu quero me formar na minha faculdade, eu quero comprar a minha casa própria, eu quero constituir a minha família. Mas e o reino de Deus? E o serviço cristão? E o cumprimento da missão de ganhar discípulos, de formar discípulos, de alcançar vidas, de ver uma multidão? Você tem o mesmo coração, a mesma garra, o mesmo entendimento e a mesma disposição, o mesmo comprometimento? Infelizmente não é isso que nós vimos. O autor está nos alertando para isso. Talvez seja a falta de metas. Então vamos pensar, vamos olhar para esse capítulo e pensar, se não podemos então estabelecer metas claras, se não sabemos o que queremos alcançar, é inútil querer avaliar. Às vezes a gente olha e diz assim, nós vamos avaliar o que a gente está fazendo, tá? Mas avaliar com base no quê? O que a gente queria alcançar? Fazemos um programa e não definimos a meta. Ao final, qual vai ser a resposta? Foi uma bênção. Claro que foi uma bênção. Se uma vida foi salva, foi uma bênção. Mas se nós queríamos alcançar 100 vidas e alcançamos uma, foi uma bênção, mas alguma coisa precisa ser ajustada. Então, se não estabelecemos uma meta, qualquer resultado vai ser para nós uma bênção. E assim as coisas vão parecer travadas. Bom, o autor aqui, ele vai falar de exemplos da igreja, né, que eles viveram lá. É importante você ler, fortalece a gente. Até que ele chega num ponto em que eu achei bem interessante, quando ele diz aqui que vai usar um acróstico com a própria palavra meta, para ajudar a lembrar quais são esses pontos importantes que definem uma meta. 4 características que definem uma meta. Vamos ver. Primeira, a meta precisa ser mensurável. Toda meta precisa ser objetiva, a tal ponto de não haver dúvida se foi atingida ou não. Qual é o objetivo? Essa meta é mensurável? E ele dá alguns exemplos aqui, eu vou pegar um para que a gente possa ir entendendo esse processo. Por exemplo, reservar diariamente um tempo a sós com Deus. É uma meta. Não é simplesmente, eu quero melhorar o meu relacionamento com Deus. Eu quero ser uma pessoa mais próxima de Deus. Essa é a minha meta. Não. Uma meta mensurável. Reservar diariamente um tempo a sós com Deus. Eu posso avaliar isso de forma muito prática. Bom, se eu fui um dia e faltei 2, isso é mensurável, não é? Eu posso avaliar. Segundo, ela é específica. M, mensurável, é específica. Se não for claramente definida, a avaliação fica comprometida. O que seria uma meta específica no caso aqui do relacionamento com Deus? Precisaria especificar o tempo a sós, que deveria ser de pelo menos 30 minutos nos primeiros 3 meses e depois ampliado para pelo menos 1 hora nos meses seguintes. Agora não tem mais como enrolar, não é mesmo? Porque você podia ter dito assim, olha, diariamente. Vou ficar 1 minuto diariamente.
Ah, se um dia eu fiz 1 minuto, outro dia eu fiz 10, outro dia eu fiz 5, estou cumprindo. É mensurável, mas não é específico. Para ser específico, você precisa determinar. E aí você vai conseguir avaliar. Não, peraí, realmente, eu tô avançando. Eu estou conseguindo, eu estou chegando lá. Você pode traçar estratégia. E aí entra o terceiro, que é o quê? Temporal. Sem um prazo para a realização da meta, temos apenas um desejo. Por exemplo, eu quero chegar a ter diariamente 30 minutos com Deus. Tá, mas isso você quer quando? Ah, eu quero amanhã. Tá bom, mas aí você cumpriu amanhã e depois? Não, eu quero daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Eu estabeleço um prazo, por quê? Porque se eu não tinha esse hábito de forma alguma, se eu nunca parava para ler, para ter esse momento com Deus, eu vou ter que mudar a minha vida, a minha estrutura de vida, para me adequar a essa nova realidade. Então isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Eu preciso de um tempo, eu preciso de um prazo para chegar lá. Então estabelecer uma meta que é mensurável, que é específica, mas também é temporal. Muito claro isso, né? E por último, alcançável. A meta precisa ser desafiadora o bastante para gerar uma ação de mudança, mas também precisa ser razoável e atingível para não causar desânimo ou descrédito. Gente, isso aqui também é muito importante. Você não pode estabelecer uma meta que está muito distante daquilo que você pode alcançar, né? Se a pessoa nunca teve o hábito de ter um momento a sós com Deus e a meta for 3 horas diárias para isso no prazo de uma semana, ela vai desistir antes mesmo de começar. Da mesma forma, se a meta for um momento de 15 minutos por mês, ela não vai experimentar nenhuma mudança na sua intimidade com Deus. Então a meta ela precisa ser algo desafiador, mas ao mesmo tempo precisa ser alcançável, atingível. Gente, isso aqui é muito claro, muito simples, muito bom, né, de se perceber. O pastor Mário Vega destaca 2 obstáculos sobre as metas, está na página 164. O perigo do idealismo, ou seja, quando se estabelecem metas inalcançáveis. Isso é um problema. E o outro obstáculo é o medo, que alguns líderes possuem de não alcançar o que foi proposto. Precisamos pensar nisso, né? Não adianta querer algo que seja ideal e não real, e também ter medo de construir aquela meta, né, de avançar. Os desafios são importantes para que a igreja cresça. E se não alcançarmos as metas, o que a gente faz? Se a meta não for atingida no prazo proposto, não é momento para desespero, para levantar culpados e punir os responsáveis. Não. Nós precisamos sim identificar o que aconteceu, né? Mas não é para punição. A meta, ela serve para avaliação. O que aconteceu? Por que aconteceu? Nós precisamos de processos. Existem processos, né? Ele fala aqui, pessoas que são ligadas a essa área de gestão, sabem usar muito bem, nós podemos aprender a estabelecer esses processos, que são processos que nos ajudam a observar se estamos avançando ou não, se estamos na direção certa, se vamos cumprir a nossa meta e implementar as mudanças necessárias. Olha, o pastor Roberto conta aqui as suas experiências de 4 vezes, de 4 tentativas nas suas células, até que ele realmente entende qual era o objetivo. E a gente não precisa ficar entristecido isso para nós, né? Como ele mesmo disse para nós na entrevista, é para dizer, olha, nós já tiramos a grama do caminho, já abrimos um pouco o caminho para vocês passarem, né? Para outras igrejas passarem. Então eles viveram essa experiência e tiveram a coragem de interromper um processo que não estava na direção de atingir a meta. Irmãos, nós precisamos ler isso aqui, estudar isso aqui e criar coragem, porque se não estamos indo na direção certa, talvez seja a hora de pararmos algumas coisas realmente, rompermos com algumas coisas, avaliarmos para avançarmos. E você precisa fazer isso na sua vida em relação ao todo da igreja. Aonde você se encontra? Você está conseguindo avançar? O seu grupo, a sua célula está nessa condição? Se isso não está acontecendo,
estabeleça as metas e tenha coragem para implementar as mudanças. A grande meta da célula. Qual é o grande objetivo da célula? Fazer discípulos. Como vemos se estamos alcançando esse objetivo ou não? Através da multiplicação, é claro. Então, a multiplicação é o que nos mostra se nós estamos fazendo discípulos ou não. E aí aqui ele deixa um alerta. É muito fácil perder a visão correta do que estamos fazendo e reduzir tudo a uma simples multiplicação de célula de qualquer jeito. Nós não podemos pensar assim. Não é multiplicar por multiplicar. A multiplicação precisa estar sendo um processo de cumprir a meta de fazer discípulos, de gerar vida, de alcançarmos os perdidos e transformarmos de um novo convertido a um líder de célula que multiplica uma célula saudável. Uma multiplicação mal feita nunca cumpre o maior objetivo da célula, que é fazer discípulos. A multiplicação saudável é o nosso alvo. Olha aqui o que eles estabeleceram como alvo lá na central. Cada célula tem a meta de multiplicar em uma outra célula saudável uma vez ao ano. E aí ele faz aqui, né, as observações, você pode acompanhar também no livro. Né? Essa é uma meta mensurável? Ela é específica? Ela é temporal? Ela é atingível? Claro que sim. Claro que sim. E nós podemos ter isso como meta para a nossa igreja. Cada célula tem a meta de multiplicar em uma outra célula saudável uma vez ao ano. Queridos, e agora? O que define uma célula saudável? É a continuação desse livro. E aí eu quero deixar aqui para você algumas perguntas e depois dar algumas orientações. Primeira pergunta, referente ao capítulo 9. Em que região da espiral você está? Segunda pergunta, você está disposto a assumir o compromisso com a meta de multiplicação de discípulos através das células em nossa igreja? Queridos, entenda que a continuação desse estudo, a continuação desse livro, agora é para uma avaliação prática, para um entendimento daquilo que precisa ser definido e realizado, porque são características de uma célula saudável. Então, eu quero deixar você que estava nos acompanhando até agora, né, você que não é da nossa igreja, e dizer que a partir de agora nós não vamos ter mais essas transmissões de aulas aqui. Por quê? Porque a partir de agora, esses estudos, o conhecimento, é um conhecimento de aplicação na vida da célula. Então não faz sentido nós ficarmos aqui apenas expondo. É preciso estudar, é preciso analisar caso a caso, é preciso olhar para a realidade da sua própria célula líder, né? E entender se ela tem aquelas características e se ela não tem, entender como buscar essas características. Então agora nós precisamos de um olhar mais para dentro e um olhar que nos leve a uma discussão mais prática do desenvolvimento das nossas células. E aí eu quero dizer uma coisa para você que é da Igreja Batista em Vital Brasil, que está chegando para a nossa igreja, que está participando com a gente, que vai ser parte dessa grande família, porque essa família é uma família que tem uma porta aberta e ela está sempre recebendo gente nova. Esse é o nosso objetivo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Só vale a pena você continuar estudando conosco esse material agora nos nossos grupos se você respondeu positivamente a pergunta número 2. Só vale a pena continuar avançando conosco aqui se você está disposto a assumir o compromisso com a meta de multiplicação de discípulos através das células da nossa igreja. Porque as células são na nossa igreja a forma de ser igreja. Nós somos uma igreja em células. E se você não entende isso como sendo parte da sua vida,
Não faz sentido continuar estudando quais são as características de uma igreja em célula, como células podem se tornar saudáveis. Então eu convido você nesse momento a fazer uma avaliação, a olhar para você mesmo e entender: tudo que eu estudei até aqui é o que eu desejo? Eu sinto no Espírito Santo de Deus falando ao meu coração que eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte desse movimento, eu quero vivenciar isso. Eu quero me tornar um líder de uma célula saudável que se multiplica. Eu quero gerar discípulos de Jesus. Se é isso que você quer, olha, vem com a gente, porque é isso que eu quero, porque é isso que a gente quer. E nós vamos perseguir essa meta a qualquer custo. Vamos fazer o sacrifício que for necessário. Vamos fazer as mudanças que forem necessárias, porque entendemos que o nosso Mestre vai voltar e queremos apresentar a Ele muitos discípulos e queremos apresentar a Ele muitas vidas que alcançamos para a glória do Senhor. Encerramos então assim o estudo deste material. O livro continua, é muito importante que você tenha o seu, e eu desejo de forma muito sincera que todo esse tempo que passamos juntos tenha abençoado a sua vida e produzido mudanças significativas em você. Que Deus te abençoe.